Legal, legal. Gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Boa noite, Alice. É um dia novamente estar aqui, vendo a nossa amiga Alice ali. Pensei de encontrá-la lá no nosso segundo modo de direito sistêmico, mas ela está aterrando-se junto com o baby dela, e eu fiquei muito feliz com isso. Vamos agora dar continuidade ao nosso belíssimo estudo e passo a palavra para o Renato Bertatti, o nosso coordenador. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Alice, a Milton, boa noite a todo o grupo. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E nós vamos dar continuidade onde nós paramos no nosso último encontro, que é Caminhos para a Nova Orientação. A leitura de hoje será feita pela Delaine. E então, boa noite, Delaine. Você pode começar a leitura. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Caminhos para a Nova Orientação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Esses movimentos, eu sigo você, ou melhor eu do que você, confundem-se frequentemente. No resultado final, não há diferença. Esses movimentos alcançam, às vezes, várias gerações passadas, portanto, não somente 2 ou 3, às vezes até 4 ou 5, nas quais ainda tem efeito. O que se deve ver é que na alma, esses movimentos não são absolutamente vivenciados como ruins. Por isso, é importante que o terapeuta tampouco os vivencie como ruins, no sentido de que ele ache que deva intervir agora e fazê-los parar. Ele não pode pará-los, mas pode indicar caminhos através dos quais a alma talvez possa reorientar-se e encontrar novos rumos, justamente em memória aos mortos. Eles sentem-se melhores quando os vivos continuam em vida do que quando esses morrem muito cedo, antes do tempo. Psicoterapia e medicina. Quando se fala de doenças psicossomáticas, pode existir o perigo de que se pense poder curar uma doença somente com meios psíquicos, usando assim a psicoterapia como um medicamento que é engolido e então tudo fica bem. Esse é um sério mal-entendido. Ele também é muito difundido entre certos psicoterapeutas e está implicado quanto aos psiquiatras. Diz-se frequentemente que só enchem os pacientes de medicamentos e nada mais fazem por eles. Eu considero isso muito ruim. Muitos remédios ajudam realmente e somente devem ser aplicados convenientemente. Com frequência, só é possível uma psicoterapia se são tomados também os medicamentos receitados pelo psiquiatra. A psicoterapia deve apoiar o médico, mas não deve ser colocada em seu lugar, pois as doenças são também condicionadas pelo soma ou até podem ser de natureza puramente somática. Por outro lado, quando são consteladas famílias de doentes, vê-se que sempre que existem doenças crônicas graves ou psicoses, atuam na família graves destinos. Existe, portanto, conexão entre doenças graves e emaranhamentos nos destinos de membros da família. Quando se pode criar uma ordem na mesma, que traga paz e reconciliação, partindo da alma, isso também tem um efeito atenuante ou favorável, e frequentemente até curativo sobre a doença. Isso, entretanto, em ação conjunta com muitas outras medidas, principalmente aquelas da medicina. Por isso, sou favorável a uma estreita colaboração e, a saber, com uma colaboração a serviço da psicoterapia com a medicina. Frequentemente, disse a um doente que a sua enfermidade é de origem psicológica. Isso é facilmente vivenciado pelo paciente como uma depreciação, pois com isso disse que se ele quisesse que fosse diferente, seria diferente. Mas não é assim, porque os emaranhamentos que agem por trás disso são inconscientes. O impulso através do qual alguém talvez se comporte de maneira destrutiva é totalmente inconsciente. Somente quando o emaranhamento que age em segundo plano vem à luz,
se mudar alguma coisa. Às vezes, uma doença também pode ser benéfica para a alma. Então, não se pode tentar logo afastá-la sem que o doente suportar. E para formular de maneira paradoxal, sem que a doença tenha desenvolvido o seu efeito curativo. Somente então ela pode ir embora. Doença e ordem. Algum microfone aberto, eu acho, né? Doença e ordem. Às vezes, através de uma doença, manifesta-se algo que o doente não quer reconhecer. Por exemplo, uma pessoa, uma culpa, um limite, seu corpo, sua alma, uma tarefa e um caminho que deve seguir. A doença obriga a uma mudança. Por isso, o terapeuta alia-se ao motivo e ao objetivo da doença. Por exemplo, com a pessoa excluída, com a culpa refutada, com o corpo desprezado, com a alma abandonada, com a misericórdia e a chance que se revelam na doença. Quando isso é colocado em ordem, o doente pode viver melhor. E ele também pode morrer melhor quando chegar a hora. Doenças como processos de cura para a alma. Em doenças com câncer, trata-se frequentemente de que se exponham à gravidade da situação. A gravidade é, naturalmente, de que se trata de uma doença mortal e que se tem que encarar a morte. Frequentemente, os doentes desejam que o câncer seja vencido, mas isso não se pode, isso é ilusório. Na maioria das vezes, as doenças são vistas como algo mau, do qual queremos nos livrar, mas, ao mesmo tempo, doenças também são processos de cura, principalmente para a alma. Não se pode simplesmente colocá-las de lado. Pode-se ver frequentemente que, quando se admite que uma doença possa servir a uma causa, talvez mais elevada, então ela pode retirar-se. É o seu dever, mas deve ficar presente, não pode ser jogada fora. Então, às vezes, ela se retira. Câncer. Há pouco tempo, o diretor de uma clínica psicossomática contou-me que o seu assistente direto, que conheço há 20 anos, tinha contraído um tumor cerebral. Eu perguntei, como está ele? Ele disse, está feliz. Curioso, diríamos, pois quando estou com doentes de câncer, observo muito frequentemente que, em primeiro plano, lutam contra a doença e, em segundo plano, têm uma profunda ânsia de chegar à morte através da mesma. Portanto, isso mostraria que, para os doentes de câncer, a doença e a morte não são nada de mal. É algo pelo qual anseiam. Pois bem, naturalmente, investiguei como é que algo assim pode ser possível. O método com o qual trabalho, prevalentemente, traz à luz tais encadeamentos encobertos. Esse método chama-se constelações familiares e desejo aqui explicar sucintamente de que se trata. Um cliente escolhe, dentre um grupo de pessoas presentes, representantes para as pessoas importantes de sua família. Pode ser a família atual. Portanto, ele como o homem ou ela como a mulher e, adicionalmente, as crianças. Ou pode ser a família de origem, portanto, o próprio pai, a própria mãe e ele ou ela mesmos nascem. Pois então, quando o cliente central nisso, o curioso é, as pessoas que ele escolheu sentem como as pessoas que representam, sem que tenham qualquer ideia das mesmas. Elas sentem até os seus sintomas, ou de repente mudam de voz, que soa semelhante àquela das pessoas representadas. Portanto, a constelação familiar vem à luz algo oculto, que até então não era conhecido. Não posso explicar este processo. Ele mostra que não somente o próprio cliente, mas também pessoas totalmente estranhas, tão logo estejam na constelação, ficam conectadas a um campo mais amplo e compartilham um conhecimento que está presente nesse campo que, com a sua ajuda, vem à luz. Portanto, assim decorre uma constelação familiar. Às vezes, abrevia uma constelação. Por exemplo, uma doente de câncer disse, pois bem, agora a doença, constelamos duas,
uma representante para você e um representante para o câncer. Ela o fez. A sua representante e o câncer estavam um em frente ao outro. De repente, mostrou-se entre os dois um amor incrivelmente profundo. A representante da cliente foi irresistivelmente atraída pelo câncer e ambos se abraçaram efusivamente. Quando consideramos os nossos conceitos normais sobre doença, isso nos parece muito curioso. Eu perguntei à cliente: quando você olha isso, quem é, na verdade, a pessoa que você colocou para representar o câncer? Ela disse: é o meu pai. O seu pai tinha morrido cedo. Mostrou-se, portanto, nessa constelação, que ela tinha uma profunda ânsia de reencontrar o seu pai e estar unida a ele na morte. O câncer tinha um significado e o objetivo de reuni-la ao seu pai. Muitas psicoterapias de outros tipos e somente os cuidados médicos podem ter pouco efeito nesse contexto. Essa ânsia profunda não tenha vindo à luz e não tenhamos encontrado para ela uma solução. Portanto, nesse contexto, a dinâmica é que a cliente dissesse internamente ao seu pai: eu sigo você na morte, tenho tanta saudade que eu prefiro morrer a seguir vivendo sem você. Aqui se expressa um amor incrivelmente profundo. Nem o câncer ou tampouco a morte a assusta. Então nos perguntamos: como se pode ajudar a tal doente para que essa dinâmica perca o poder, para que ela possa abrir-se mais rapidamente para um tratamento psicoterapêutico e principalmente para o tratamento médico? No âmbito da constelação familiar, deixo a própria cliente ficar em frente ao pai, fitá-lo abertamente nos olhos e dizer: eu amo tanto que quero morrer para estar unida a você. Ela deve fitá-lo firmemente nos olhos. Se ela o fizer, fitá-lo realmente nos olhos e disser: quero morrer por amor a você. Notará que isso o faz sofrer. Pois os pais desejam que as crianças às quais presentearam a vida também fiquem em vida, tanto quanto lhes é permitido. Por isso a cliente se ama ao pai, deve amá-lo de outra maneira. Por exemplo, pode fitá-lo nos olhos e dizer: eu conservo o que você me deu, tanto quanto me for permitido. Somente quando chegar a minha hora, o seguirei. Por favor, abençoe-fico na vida. Assim, o mesmo amor que antes levava à doença, agora deixa que ela volte a enxergar. Transforma-se em um meio que a mantém na vida. Nesse contexto, existe ainda uma outra dinâmica. Suponhamos que o pai da mãe desta cliente tenha morrido cedo e sua mãe sinta uma profunda ânsia de seguir o seu pai. A criança vê que sua mãe secretamente quer morrer e então lhe diz: mamãe, eu faço isso em seu lugar. Eu morro para que você fique na vida. Essa dinâmica possivelmente não se limita ao câncer. Ela tem o seu em muitas doenças graves, ou também na ânsia de suicidar-se ou em acidentes frequentes. Volto agora, mais uma vez, ao primeiro exemplo. Ainda antes de seu curso de medicina, aquele médico que agora tem um tumor cerebral esteve em um de meus cursos. Na época, ficou claro que corria risco de suicidar-se. Aprofundei-me no caso e perguntei o que havia acontecido em sua família. Lembrou-se que quando tinha 3 anos de idade, havia dito ao seu avô paterno: vovô, quando é que você finalmente vai morrer e dar lugar? Pode uma criança de 3 anos imaginar e dizer tal coisa? Não. Essa é uma frase que já existia antes na família, num âmbito mais amplo. Ela se expressou nessa criança que era indefesa contra ela. Foi dita por ela com todas as consequências de sentimento de culpa e posterior expiação vinculada à mesma. Portanto, investigamos o que havia acontecido antes na família. O outro avô, o pai de sua mãe, era um dentista. Ele tinha começado um relacionamento com a sua assistente. Durante esse relacionamento, a sua morreu. Então, a gente tem de imaginar: o marido tem um relacionamento com uma outra mulher e sua esposa adoece. Qual pensamento lhe vem à cabeça? Quando é que você finalmente vai morrer e dar lugar? Talvez ele nem tenha expressado esse pensamento. Talvez nem desejasse a partir da situação.
Certamente isso foi negado e não mencionado, porém essa frase emergiu no neto. Depois que a esposa morreu, o filho mais velho raptou a assistente e começou com ela um relacionamento. Vocês riem disso, mas eu digo, que amor! O filho respeitava a sua mãe e evitou que seu pai tirasse vantagem de sua morte. Naquela época, podemos solucionar isso para o neto. Ele estudou medicina, casou-se, teve um filho e era feliz. Entretanto, agora foi atingido pelo câncer e sua reação mostra que ele ainda está emaranhado. Desejo aqui mencionar um segredo e o ilustrar com uma ação. Quando alguém tem saúde, sente-se bem. Se tiver boa consciência, também se sente bem e em harmonia com o que cerca. Saúde quer dizer que estamos em harmonia com tudo que pertence ao nosso corpo e com o que está à nossa volta. Uma boa consciência também significa, principalmente, eu sinto que me é permitido pertencer à minha família. A má consciência, que experimentamos como oposta à boa consciência, não é por si só má, somente a sentimos como má. Pois, porque a temos como má, ela nos obriga a modificar o nosso comportamento de maneira que nos seja permitido pertencer outra vez. Podemos dizer algo semelhante da doença. Quando alguém fica bem, a dor e o sofrimento o obrigam a fazer tudo para tornar a ficar sadio. A dor da doença o obriga a preocupar-se com a sua saúde. Nisso, a saúde e a enfermidade estão numa relação semelhante à da boa e da má consciência. Pois então, podemos ver no exemplo que esse médico está doente com boa consciência, senão não poderia estar tão feliz. Portanto, nessa felicidade, ele se sente ligado a alguém pelo amor, com os mortos de sua família e talvez com a sua avó, que morreu cedo. Aqui se mostra um amor profundo e esse amor é sentido com uma boa consciência. Portanto, nesse contexto, é a boa consciência que colabora para causar a doença, condiciona e a mantém. Se agora se voltasse contra a doença e fizesse tudo para voltar a ter a saúde, talvez não se sentisse mais tão profundamente ligado à sua avó como através da enfermidade. Quer dizer, a saúde seria para ele ligada à má consciência. Então, para tornar-se sadio, ele deveria ultrapassar as fronteiras de sua consciência. Entretanto, isso exige um desenvolvimento pessoal radical. Aqui fiz uma exposição sucinta para que vocês, quando estiverem doentes ou trabalharem com doentes, também considerem essa dimensão e possam contribuir de maneira mais abrangente para uma boa solução. Ok, vamos fazer uma pequena pausa, Dilane, e vamos dar um passo. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação. A Larissa tem. Ok. Larissa, isso. Posso falar? Sim. Boa noite, gente. É interessante o tema agora da leitura, porque eu venho me questionando já há umas 3 semanas sobre esse tema. No meu trabalho, eu atendo algumas pessoas que vão buscar, através da Defensoria Pública, ações judiciais para obter medicamento, insumo, tratamento médico. E a minha dúvida é assim, quando não é possível fazer uma constelação, existiria, Renato, alguma postura do ajudante, no caso da minha pessoa, que está ali aquela mãe, aquele pai, ou algum exercício que pudesse ser feito para facilitar esse processo ou para trazer à luz alguma medida, alguma boa solução, porque o que a gente observa é cada vez mais as pessoas demandando, querem do Estado prestações relacionadas a medicamento, a determinado tipo de tratamento, e isso tem mexido muito assim, com os meus questionamentos. Larissa, qual é o papel que você desempenha lá no seu trabalho diante dessas pessoas? Eu sou defensora pública
e eu tenho atuação na área da infância e juventude. Então, pais e mães procuram, né, eu sou a defensora que faço o atendimento do caso para levar à justiça esses pedidos de medicamento, de tratamento médico, de consulta, de insumo, leite especial, enfim, essas demandas relacionadas à saúde de crianças e adolescentes. Certo. Bom, eu vejo que você está aí entre um caminho, no meio de um caminho muito importante, que seriam as duas pessoas com doenças ou precisando de ajuda, e o governo. Então, você está num lugar, numa posição bastante importante, porque de alguma forma você teria a possibilidade. Ele é um ser pensante. Oi, tem alguém com o microfone aberto? Para de criticar. Peraí, eu vou fechar. É a Marisa. Obrigado, Alice. De nada. Oi, pronto, Larissa. Então, é uma posição importante essa que você ocupa nesse processo, porque você está entre as pessoas que de alguma forma precisam de ajuda, mas que estão buscando, na verdade, remédios, e entre o governo ou o Estado que tem como função providenciar isso. E a gente sabe, né, agora com o olhar sistêmico, cada vez vai ficando mais claro, que muitas vezes o que a pessoa precisa mesmo, de fato, ou na essência, não é o remédio. O remédio é importante, é útil, como o Bert diz, mas às vezes a doença dela quer trazer a ela, ou a família dela, ou a alma dela, algo, uma cura. Então a gente observa que a doença ela não está aí para ser combatida. A cura da doença nada mais é a possibilidade de se compreender algo, de se transformar algo. A doença ela não está aí contra a pessoa, mas ela estaria a favor da vida, a favor da cura de algo na alma. Então, quando uma pessoa ela tem essa percepção ou ela começa a ter essa noção, às vezes ela pode sim propor ou orientar essas pessoas, independente de providenciar os processos para a obtenção dos remédios, você tem uma função, você tem a possibilidade de orientar essas pessoas. Caso você não pode e não tem condição pela circunstância de oferecer um trabalho a elas, mas você pode sim orientá-las a buscar algum tipo de trabalho que possa ela trazer soluções para a alma dela, para a doença dela, ao invés de permanecer nessa relação de dependência do remédio apenas, sem que isso necessariamente traga uma solução. Traz um alívio. Muitas doenças precisam desses remédios, trazem um alívio, mas não necessariamente traz solução. Então, muitas soluções elas podem ser alcançadas se caso essas pessoas passam a ter um novo olhar sobre o seu processo. E na sua posição, talvez você tenha condição de começar a despertar nelas essa possibilidade de cada um olhar para a doença de uma outra forma e não só ficar dependendo desesperadamente do remédio, sendo que a cura, na maioria das vezes, não está no remédio. O remédio só traz um alívio. Então, essa seria a orientação que eu daria, ou pelo menos a forma como eu vejo, para que você poderia ajudar essas pessoas. Larissa. Obrigada, Renato. Imagina. A Flávia tem uma observação. Flávia, pode abrir seu microfone e compartilhar com a gente. Larissa, eu não sei de onde você é, mas eu sou de Goiânia. E aqui o Hospital das Clínicas, eles fazem esse trabalho com as doenças crônicas. Então, assim, muitas vezes a gente não tem essa informação. Por exemplo, no judiciário daqui eles aplicam já a constelação.
E eu não sabia disso, eu fui saber agora, só esse ano. No nosso hospital, eles já aplicam isso há uns 4, 5 anos. Pesquisando pela internet, eu descobri. Às vezes, você pode dar uma ligadinha também na federal, no hospital, para ver se eles aplicam essa metodologia. Aqui está bem difundida, além deles fazerem no hospital, já tem 2 cursos que eu tenho conhecimento que tem constelação familiar nas grades, tanto de artes quanto de psicologia. Então, às vezes, eles conseguem fazer isso de graça, com esse olhar mesmo voltado para as doenças. Olha, que interessante, que lindo saber disso. De onde que você é, Flávia? De qual Eu sou cidade? de Goiânia. De Goiânia, é verdade. Aí é o nosso Hospital das Clínicas, que é ligado à Federal, que eles fazem esse trabalho. Por 2 médicos já tem uns 4, 5 anos que eles fazem isso. Nossa. E é totalmente gratuito, né? Você leva 1 quilo de alimento e eles fazem o atendimento lá. Uhum. Ah, eu acho que eu até sei quem são esse casal. É um casal, eles são marido e mulher, e os 2 são médicos, né? Exato. Sim, então, eu conheço eles. Eu conheço, eles fazem um trabalho incrível. Muito lindo. Não estou me lembrando do nome, acho que é Fernando, eu não lembro dos nomes deles. A Sônia está dizendo João e Tânia. É, pode ser isso mesmo, pode ser. Pode ser isso mesmo. Eu sei quem são. São ótimos. Mais alguém? Deixa eu dar uma olhada. Acho que não. Então, vamos continuar. Vamos lá, anorexia e bulimia. Anorexia e bulimia. Quando anorexos estão melhores, tornam-se às vezes bulímicos. Quer dizer, eles comem e vomitam a comida. Esse é o conflito interno entre ir e ficar. Portanto, quando a despedida da anorexia ainda não foi levada a cabo completamente, então comem. Eles dizem internamente, eu fico. Então vomitam a comida, e isso significa que dizem internamente, eu vou. A solução é que a criança, quando quiser vomitar a comida, diga ao pai, eu fico e coma. No caso da bulimia, comer e em seguida vomitar, existem diferentes dinâmicas. Por exemplo, chega-se à bulimia quando a mãe diz às crianças, o que vem do pai de vocês não serve para nada. Vocês só podem tomar de mim. Então a criança toma da mãe e vomita a comida em honra ao pai. Essa é a dinâmica. Essa bulimia é curada quando a criança toma de ambos os genitores, principalmente do pai. Entretanto, do mesmo modo, a anorexia muito frequentemente converte-se em uma bulimia. Então, a dinâmica é uma outra. Aqui, a anorexia quer dizer, eu quero morrer. E comer aqui quer dizer, eu quero viver. Quando a bulímica come, diz, eu quero viver. Quando ela vomita a comida, diz, eu quero morrer. O vômito é, então, uma continuação da anorexia. Aqui, a solução para a bulímica seria dizer, eu fico. Assim, bem simplesmente. E os pais dizerem, por exemplo, o pai, eu fico. Comer e jejuar. Comer quer dizer eu fico. Jejuar quer dizer eu vou. Alguns comem mais do que necessitam, porque têm medo de ter que ir. Quando então querem comer mais, dizem internamente, eu fico. Então talvez comam somente o tanto quanto necessitam. Às vezes o comer excessivo é um substituto para o tomar a uma pessoa, por exemplo, a mãe rejeitada ou um irmão falecido, que foi esquecido pela família. Quando alguém toma a pessoa rejeitada ou esquecida em seu coração, cessa a ânsia por muita comida. Compulsão alimentar. Participantes. Eu desejo dizer algo sobre compulsão alimentar, pois antes tinha esse mal. Eu gostaria de dizê-lo às outras mulheres com compulsão alimentar aqui presentes. Um dia, li em um livro que pode fazer bem imaginar que o pai me toma no colo e me dá de comer. Meu pai nunca fez isso por mim, e então pensei que gostaria muito de ter um pai, no colo do qual pudesse sentar-me e que me desse de comer. Eu o imaginei e isso me fez muito bem. Não tenho mais compulsão alimentar.
Quando digo isso aos outros no grupo de autoajuda, então eles dizem que não pode ser, pois quem é viciado será sempre viciado. Entretanto, eu sei disso há anos. Eu não sou mais viciada. Já não é mais um problema para mim. Foi simplesmente lindo alguém ter me dado esse conselho. Imagine que você está sentado no colo de seu pai à mesa de jantar, todos estão presentes e ele lhe dá de comer. Alergia. Eu tenho uma hipótese sobre as causas sistêmicas por trás das alergias, que as alergias estão amplamente ligadas a um movimento interrompido, a um movimento prematuramente interrompido ou em direção à mãe, na maioria das vezes em direção à mãe, e às vezes em direção ao pai. Asma. Hellinger. Para um cliente. Fidelidade à mãe provoca asma. Cliente. Mas isso também pode ser do pai. Eu não sei. Hellinger. Vem da mãe. No seu caso, a fidelidade é para com a mãe e a cura vem do pai. Participante. Isso você vê exatamente tanto em meninas com asma como em meninos? Hellinger. O que eu disse não é uma regra geral. Referia-me exatamente a esse sistema. A asma é frequentemente consequência de um movimento interrompido. Aqueles que têm asma não podem expirar. Não podem mover-se em direção a alguém. Por isso eu olho. O movimento está interrompido em direção a quem? Para o cliente. O seu movimento em direção ao pai estava claramente interrompido. Depressões. Hellinger. Via de regra, as depressões se estabelecem quando um dos pais está excluído, quando um dos pais não tem lugar. Aqui a mãe está excluída, porque ela é doente. A criança cuida da mãe em vez de tomá-la. Assim, a criança não tem a força da mãe atuante em seu coração. A depressão sempre é um sentimento de vazio, não de tristeza. Ela é vazio. Ela é o lugar vazio que não está preenchido. Aqui seria preenchido pela mãe. Para a cliente, está claro para você como se cura a depressão? Cliente, sabendo onde pertenço. Hellinger, você tem que tomar a mãe no coração e com a mãe em seu coração, dedicar-se ao seu marido e aos seus filhos. Essa é a solução. A mãe preenche o vazio. Tome-a como ela é, com a sua doença como um todo. Obrigada. Agora, incline um pouco a sua cabeça. Assim, diga a ela, eu tomo você como minha mãe. Cliente, eu tomo você como minha mãe. Hellinger, você é a certa. Cliente, você é a certa. Hellinger, a única certa. Cliente, a única certa. E a melhor. E a melhor. Como é isso? Aliviador. Hellinger, exatamente. Portanto, isso é cura de depressão, que o seu genitor excluído receba um lugar em seu coração. Quando um dos pais está doente, quando a mãe tem problemas tão graves, então uma criança tem medo de tomar a mãe, pois ela acha que toma para si as doenças e os problemas também. Mas os pais são somente um homem e uma mulher que entregam o que vem de longe. Eles somente o passam adiante. Aquilo que vem dos pais passa para os filhos. Se os filhos o tomam como um todo, assim como vem, então a experiência singular é que o que temem fica do lado de fora. Isso é diferente no caso de doenças hereditárias. Aí incorporamos o grave. Então a doença é o preço pela vida. Então concordamos tanto com a vida como com o seu preço. Mas frequentemente, quando tomamos os pais realmente como um todo, algo vigoroso flui para dentro de nós e o outro fica do lado de fora. É que alguém não se torna pai ou mãe porque ele é bom ou mau, sadio ou doente, e sim porque se permite, juntamente com o parceiro, a consumação decisiva. Através disso, torna-se pai ou mãe. E aí não há nada de doença ou outra coisa qualquer. É a consumação da vida. Quando alguém toma assim a seus pais, na verdade, somente pode terminar bem para ele. Esse tomar é humilde. Aí curvamos bem levemente a cabeça para a cliente.
Curve-a mais um pouquinho, assim mesmo, exatamente. Dinâmica familiar em psicoses. Quase simultaneamente a este livro, foi publicada uma documentação sobre o meu trabalho com pacientes psicóticos sob o título Liebe am Abgrund. Na introdução, resumo as minhas últimas experiências relacionadas a esse tema. Aqui apresento em excertos esse texto importante para mim. Nos últimos anos, ganhei progressivamente conhecimentos da dinâmica familiar nas psicoses e a examinei em um curso exclusivamente dedicado a esse tema. Foram aplicados principalmente 2 tipos de procedimentos. A constelação familiar. O primeiro procedimento foi o da constelação familiar, com o qual já venho ganhando experiência há 20 anos. Na constelação familiar, os membros importantes da família do cliente são representados por outras pessoas. Nos representantes tornam-se presentes tanto o ausente como o morto, de modo que não somente os membros da família que estão vivos, mas também os mortos tornam-se presentes e a história de seu destino vem à luz. Já antes que o terapeuta pergunte a cada um como se sente, o quadro inicial da constelação revela relações que até então não estavam conscientes para o cliente. Se, por exemplo, um dos representantes olha para o chão, pode-se supor que esteja olhando para um morto. Quando todos os representantes olham na mesma direção, isso indica que alguém foi excluído da família ou esquecido. Com base no quadro inicial, pode-se encontrar, através de mudanças de posição e complementações, o quadro com a solução para a família, no qual todos os membros sintam-se bem e em ordem. Adicionalmente a esse quadro, às vezes a solução é apoiada e aprofundada através de rituais ou de frases importantes que o terapeuta pede que o cliente diga. A esses rituais pertence uma profunda reverência, ou, como foi frequentemente necessário durante este curso, o recuar e o voltar-se para o outro lado, deixando para trás o passado e o agravante. Via de regra, o afastar-se só é possível quando aqueles membros da família que tiveram um destino difícil puderam expor-se e reconciliar-se com o mesmo. Ou quando aqueles membros da família que se tornaram culpados de maneira especial encararam a sua culpa e suas consequências. Movimentos da alma. A segunda maneira de proceder chamo de movimentos da alma. Observei que representantes, quando estão totalmente centrados, de repente iniciam um movimento que não está sob seu controle. Isso se torna possível quando o terapeuta se contém por tempo suficiente e se confia às forças profundas da alma. Em algumas constelações, portanto, o terapeuta não necessita dizer nada, porque dos movimentos dos representantes vem à luz algo oculto, que no final leva a soluções que não eram previstas por nenhum dos participantes. A atenção aos movimentos da alma e o confiar-se a eles desenvolveram-se no decorrer do tempo a partir das constelações familiares. As constelações familiares foram consolidadas e aprofundadas pelos mesmos. Ambos, as constelações familiares e os movimentos da alma, se completam e implicam um no outro. O trabalho com os movimentos da alma exige profunda atenção e concentração. A despedida das ideias habituais, a renúncia à orientação externa, a disposição de se deixar conduzir pelo que é visível no momento e confiar-se ao desconhecido. Quer dizer, exige-se do terapeuta e dos representantes uma contenção muito maior que nas constelações familiares. Por outro lado, um desvio dessa contenção pode perturbar substancialmente o decurso. Portanto, frente ao cliente, cabe aos representantes uma responsabilidade nitidamente maior do que nas constelações familiares. Os representantes deixam para trás as experiências e as recordações de constelações anteriores e renunciam a qualquer interpretação do que notam em si. Se para eles a verdade da constelação é importante, eles mostram e expressam somente o que se impõe como essencial. Frequentemente, o representante sente prontamente uma leve excitação ou comoção, às vezes já quando é escolhido como representante. Ele não pode seguir logo esses movimentos.
deve ainda esperar até que o impulso torna-se irresistível. Então, cede a ele. Posso imaginar que esse procedimento primeiro irrita muitos, porque dá lugar a mal-entendidos. Não é tanto o próprio procedimento, senão as interpretações e conclusões que parecem resultar do que vem à luz através dos movimentos da alma. As conclusões precisam de constante controle no efeito que mostram. Por conseguinte, o que em caso concreto foi deduzido dos movimentos da alma só pode ser entendido como uma imagem, cujas dimensões profundas permanecem necessariamente misteriosas. O que aqui vem à luz permite, talvez, também outras interpretações. Evidentemente, quem é levado a outras interpretações deveria examinar igualmente o seu efeito sobre os interessados. O amor. O que em especial veio à luz no trabalho com pacientes psicóticos foi a sua fidelidade e amor à família e sua disposição em tomar para si as consequências de duros destinos e graves culpas de gerações anteriores. Como esse amor abarca a todos, também aqueles que na família se defrontam de maneira irreconciliável, como, por exemplo, agressores e vítimas, o seu amor por um dos membros da família entra necessariamente em conflito com seu amor pelo outro. Este é um dos motivos do seu distúrbio. A solução. Para escapar a essa desorientação, é bom passar a um plano mais elevado, no qual o irreconciliável se reconcilia. Já em nosso comportamento diário, experimentamos contradições que permanecem irreconciliáveis. Para mim, a contradição mais profunda existe entre a ação da consciência pessoal consciente e a ação da consciência coletiva inconsciente. Pois, segundo nossa consciência pessoal, diferenciamos quem pode pertencer e quem não pode. A consciência pessoal dá o direito de pertencer àqueles que se comportam de acordo com as normas da família e, por isso, podem ter uma boa consciência. Por outro lado, exclui do direito de pertencer àqueles que infringem essas normas e, portanto, devem ter uma má consciência. Entretanto, ao mesmo tempo, a consciência coletiva proíbe a exclusão de um membro da família. Por isso, se sob o impulso da consciência pessoal negamos o pertencer a alguém e nisso nos sentimos inocentes, seremos culpados frente à consciência coletiva. Não sentimos essa culpa como má consciência. Ao contrário, sob a pressão da consciência coletiva, é inconsciente nos comportamentos de uma maneira que faz fracassar o nosso esforço de permanecermos inocentes. Essas contradições são as razões por trás de cada tragédia, tanto na literatura como também na família. A tragédia tem no observador algo conturbador, pois o comportamento do herói é experimentado pelo espectador como louco e cego. A solução do enredamento trágico só pode ser que, através do discernimento da ação da consciência coletiva inconsciente, se conceda a essa consciência precedência frente à consciência pessoal consciente. Quer dizer, devemos sacrificar a inocência da consciência pessoal à consciência coletiva. Dessa maneira, aqueles que foram excluídos sob a influência da consciência pessoal voltam a ser acolhidos. E aqueles que, sob a influência da consciência pessoal, se consideravam melhores, inserem-se em uma ordem superior na qual a sua inocência mostrou ser ingênua e sem força. Mas também a consciência coletiva marginaliza. Ela marginaliza dos antepassados aqueles que nasceram depois, quando estes se elevam acima dos que vieram antes. Por exemplo, quando esses últimos querem alterar o seu destino ou expiar a sua culpa. Por isso, o amor de pacientes psicóticos fracassa, pois o que alcançar com esse amor é frustrado pela consciência coletiva. Isso é parte de seu mal. Para encontrar também aqui uma solução, é necessário ir a um nível que ultrapassa as duas consciências. Nesse nível, comandam os movimentos da alma. Nesse nível, todos se sentem como carregados por uma alma em comum, os bons e os maus, os agressores e as vítimas, jovens e velhos.
Essa alma os faz servir aos desígnios de algo maior, independente de seus méritos pessoais ou de culpa pessoal. E, além de tudo, do que a consciência pessoal ou coletiva exige ou consente. Nesse nível, cada um está individualizado, apesar de estar ligado a tudo. Da harmonia com essa alma comum a todos, cada um pode deixar a cada um dos outros o seu destino. Cada um necessita tomar e cumprir o seu próprio destino, sem com isso sobrecarregar outros para além da habitual medida humana. Algo mais deve ser observado aqui. Essa alma em comum abarca os vivos e os mortos da mesma maneira. Quer dizer, não somente os vivos necessitam assumir individualmente o seu destino, os mortos também necessitam fazê-lo. Se os vivos deixam aos mortos o seu destino, se deixam a eles a sua culpa, se deixam a eles a sua resistência contra o estar mortos, estes já não podem ficar aderidos aos vivos, como se mostra frequentemente nos pacientes psicóticos. Consegue-se essa separação entre os vivos e os mortos quando os vivos honram os mortos e se curvam com eles perante algo maior, ao qual ambos estão sujeitos, vivos e mortos. Eu admito, essas são afirmações ousadas, mas se essas afirmações contribuem para encontrar soluções para pacientes psicóticos, e não só para eles, talvez também para nós, esse risco não é grande demais para mim. Ok, vamos fazer mais um intervalo. E vamos ver se tem perguntas ou considerações. A Cláudia tem uma pergunta. Cláudia, pode abrir seu microfone. Oi, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Cláudia. Então, sobre o que foi falado, por exemplo, sobre depressão e outras coisas, e a ligação disso com a exclusão dos pais ou não tomar os pais. Eu peço licença para até falar uma questão pessoal, assim. Eu já tive isso tudo que ele listou, entendeu? Já tive depressão, já tive anorexia. Enfim, na época, eu era adolescente, eu não tinha acesso às constelações. Fui ter agora depois de adulta, mas essas questões já tinham sido resolvidas. E, assim, em relação aos meus pais, eu nunca tive uma relação, assim, de exclusão e não tomá-los. Em casa, eu sempre tive pais muito presentes. E o que apareceu nas constelações que eu já tive a oportunidade de fazer foi, na primeira constelação, foi uma exclusão relacionada à minha avó paterna. E aí eu já tive tenho retocolite ulcerativa, né, que é uma doença crônica. E na última constelação que eu fiz, apareceu um caso de exclusão na minha linhagem materna, muito antiga. E aí a minha pergunta o efeito que se desenrola em termos de depressão, anorexia, enfim, doenças crônicas, elas podem estar relacionadas a exclusões de gerações anteriores, muito anteriores, e apenas se manifestar agora? Como é que isso funciona? Sim. Com muita frequência, Cláudia, né? Isso. Com muita frequência, Cláudia, as dinâmicas ou as doenças que as pessoas vivem numa geração, ela normalmente não é puramente uma manifestação da relação daquela pessoa com a geração anterior. Com muita frequência, isso está vindo de várias gerações dentro daquela família. Em outras... deixa eu achar a palavra... De outras intensidades. Então, por exemplo, às vezes, numa geração lá atrás, houve uma ruptura de uma relação de uma mãe com uma filha. Na próxima geração, isso vai aparecer com uma dificuldade de uma relação dessa filha que teve essa ruptura com a sua própria filha. E isso pode ir se transmitindo por várias gerações. Então, às vezes, as pessoas acham que elas têm, por exemplo, uma ótima relação com os pais.
E quando a gente vai olhar de perto, a gente vê que, na verdade, não é assim. Na verdade, às vezes, essas relações, elas são até invertidas. Com muita vai ter uma excelente relação com os pais. Quando a gente vai ver, a gente vê que esses filhos, de fato, aparentemente, têm uma relação muito próxima, só que são relações que estão invertidas. Por exemplo, os filhos cuidando dos pais. Então, filhos que agem dessa forma, eles não tomam os pais, porque eles se sentem superior aos pais. Eles se sentem responsável pelos pais. E isso pode gerar depois, mais tarde, algum tipo de depressão. Então, assim, essa dinâmica que o Bert fala também tem a minha experiência como médico e como terapeuta vai exatamente na mesma direção que ele. Ou seja, a questão da depressão sempre existe problemas com essas dinâmicas. Se não é muito claro na nossa dinâmica com os pais, provavelmente está na relação dos pais com os seus pais. Mas tem algo interrompido nisso. A vida, quando ela é vivida plenamente através dos pais, quando nós as recebemos, estamos totalmente conectados, nós vivemos isso com muita força. Quando isso não acontece, quando se vivencia esse vazio ele está presente em alguém, em alguma geração. Pode não ser com a sua mãe, mas é de alguma outra pessoa, então, dentro da família. Então, aí, nesse caso, o que se vive é aquilo que a gente chama de sentimentos adotados. Então, de repente, o meu problema não é com a mãe, esse vazio não está relacionado à mãe, mas está relacionado a outra pessoa que vive esse vazio dentro da família com relação à sua mãe. E aí você pode estar reproduzindo isso, que no caso seria sentimentos adotados, como eu estou dizendo. Mas, e realmente, essas doenças, elas têm uma profunda conexão dentro da família. Não é uma coisa individual, é algo coletivo. É da família, do sistema. Entendi. Para mim, ficou claro, porque eu já tô, desde então, eu percebi, assim, que a constelação, meus processos, assim, de cura foram potencializados, assim, a 1000%. É muito mágico. Porque a minha última questão foi a retocolite ulcerativa e eu tô num processo de total desmame, assim, das medicações. É muito legal ter essa visão. Obrigada, Renata. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, Alice? Sim, a Marisa pediu para você explicar melhor a dinâmica de vida e morte da anorexia e da bulimia e da compulsão alimentar. Bom, não sei se eu consigo explicar melhor do que o Bert explicou, mas vamos lá. O que o Bert descobriu, depois de muito observar, é que na anorexia, o anoréxico, ele quer desaparecer. Ele simplesmente vive esse impulso de desaparecer, de sumir, e, em outras palavras, de morrer, né? E eu já trabalhei com muitos anoréxicos e normalmente é isso que a gente vê. A pessoa, ela está emagrecendo, mas a gente vê que ela quer sumir, ela quer desaparecer. Então, às vezes, no caso da anorexia, ela faz isso em nome de alguém. Então, muitas vezes, o pai quer desaparecer, ou a mãe quer desaparecer, né? Ou ela sente que se ela desaparecesse, isso seria um alívio para o casal. Então, ela não vive isso de forma consciente, essa necessidade de desaparecer. Mas isso se manifesta através do vômito, onde o alimento ele representa comer. O alimento significa tomar a vida e receber a vida e tomar a vida, segurar a vida. O alimento representa a vida. E comer e manter o alimento dentro de nós significa eu como a vida e eu seguro a vida. Na anorexia, isso não acontece dessa forma.
ela come e, no caso da anorexia, ela não quer tomar a vida, ela não quer reter a vida. Então, ela está o tempo todo querendo desaparecer, ela quer sumir, ela não se sente conectada com a vida. De alguma forma, ela acredita que se ela desaparecer, isso vai ser melhor, não só para ela, como para todos. Ela acredita que se ela desaparecer, algo vai ficar melhor do que com a presença dela. E é diferente isso da bulimia, porque na bulimia, quando ela come, ela está querendo viver. Mas na sequência, ela vomita tudo, ou seja, ela não quer segurar a vida. Então, ela tem duas fases na bulimia. Uma fase onde ela toma a vida através de comer um monte, é quase um desespero, e logo na sequência ela vomita tudo isso. Por quê? Eu não quero segurar a vida dentro de mim. Então, existe um conflito entre uma luta de pertencer e querer continuar na vida e uma desistência e uma fidelidade de que se ela desaparecer é melhor. Então, uma pessoa que está se tratando de anorexia, numa fase melhor, muitas vezes ela cai numa bulimia. Ou seja, antes ela estava totalmente identificada com morrer e desaparecer, e no seu processo de cura, agora já começa a surgir um conflito, onde ela quer viver, horas ela quer viver e outras horas ela quer morrer. Então existe uma luta, uma profunda luta entre viver e morrer, no caso da bulimia. E no caso da anorexia, não. No caso da anorexia, ela é uma entrega mesmo e uma necessidade profunda de desaparecer, de sumir. Então, assim, são situações diferentes, de certo modo, da questão da compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, como o Bert diz, pode existir várias dinâmicas. Essa compulsão pode ser para compensar um impulso que a pessoa tem pela morte, e ela come muito porque ela quer ficar, embora em algum lugar dentro dela, ela sente que tem algo que a atrai, a puxa pela morte. Como, por exemplo, estar identificado com um irmão morto que a família não aceitou, ou esqueceu, ou, enfim, está excluído. Então, essa é uma dinâmica frequente também na causa da compulsão alimentar. Ou, outras vezes, pode ser outro tipo de dinâmica no caso da compulsão alimentar. No caso da pessoa, ela comer compulsivamente na tentativa de nutrir algo que dentro do sistema não foi nutrido. Já vi situações onde a pessoa ela comia em nome de alguém que não estava ou que não teve um lugar, que não teve uma possibilidade. Então, assim, são dinâmicas diferentes, mas que todas elas, por trás, envolvem questões sistêmicas. Em todas elas, por trás, tem dinâmicas que muitas vezes está ligado a pessoas excluídas, pessoas querendo morrer ou desaparecer em nome de outras, pessoas querendo compensar através da alimentação, pessoas em conflito entre permanecer na vida ou seguir na morte para honrar alguém. Então, isso é o que a gente vê com muita frequência atrás dessas dinâmicas de distúrbios alimentares. Né? Não sei se eu conseguir acrescentar algo àquilo que o Bert já fala tão lindo. Vê se a Marisa tem mais alguma dúvida. Acho que não. Certo. Então, não temos mais perguntas? Acho que não, né? Não. Bom, então, se não temos mais perguntas, nós vamos ficar por aqui. Já são 9h30 e nós vamos terminar no horário hoje. A senhora fez um comentário. Renato, sempre impressionante. Grata. Obrigado, Sônia. Vindo da Sônia é ainda mais gostoso. Obrigado, Sônia.
Bom, então eu quero agradecer a Delaney por fazer essa linda leitura para a gente hoje, desse tema tão importante que é saúde e o olhar sistêmico. Quero dizer boa noite a todos. Obrigado, Alice. Obrigado, Hamilton. Devolvo a palavra a vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.